Então, por enquanto o pessoal vai chegando, só me relembra se a última coisa que a gente falou, tá? Isso aqui a gente já falou, né, dos teoremas de Fermat, Bose e Lagrange. Eu acho que a última coisa que a gente falou, não sei se foi isso aqui, não. A gente já falou desse caso também. Eu acho que a gente falou da derivada segunda e não falou, ia falar desse exemplo. É isso mesmo? Deixa eu conferir aqui. É da prova. Eu vou enviar o quanto antes, tá? Esses PDFs. Eu só não lembro qual foi o que eu enviei para vocês. Quer dizer, na verdade, eu não sei se eu enviei para vocês ou foi para a turma de FMC. Algum PDF, né? Algum desses PDFs. Muito bem, então hoje a gente vai falar desse caso aqui, tá? Que é usar a ideia da derivada segunda nesse exemplo. Muito bem. Antes de começar esse nosso encontro, eu queria saber de vocês se vocês já começaram a tentar resolver a lista, as listas de exercício. Não ainda. A gente está praticamente com quase todas as ferramentas. A gente já está com praticamente quase todas as ferramentas
E a gente está na reta final, né? Estamos quase terminando o conteúdo, tá? E dessa unidade 2. Porque essa ideia da derivada segunda tem correlação direta com concavidade. Então, na última aula, a partir do momento que eu falei do ponto de máximo e mínimo, indiretamente eu falei de concavidade também. Aí depois veio o critério geral, né, que é para casos de polinômios de graus altos, que não dá para você achar os zeros nas primeiras derivadas. Depois é ponto de inflexão e a variação das funções, tá? Aí acabou, aí já entra para os exercícios. Então a gente vai ter muitas aulas, assim, muitos encontros de exercício, assim como na primeira unidade. Tá, então vocês estão achando que está tranquilo, que está muito complicado, que eu estou indo muito rápido? O que vocês acham? Tá tranquilo? Ok. Bom, então, antes de começar esse exercício propriamente, esse exemplo, né, propriamente dito, eu vou fazer aqui só uma revisão rápida, tá? O que a gente viu até o momento, assim, o que derivada faz e o que foi que a gente viu até o momento, né? Para depois tratar desse exemplo. Então, eu vou pegar esse exemplo aqui. Eu vou deixar para a próxima página, tá? Essa página que eu vou só revisar, tá? Então, estou fazendo uma espécie de revisão rápida. Foi o que a gente viu até o momento. A gente viu que a derivada, ela indiretamente me dá coeficientes angulares. Porque nesse contexto a gente está sempre olhando as imagens, tá? Então a gente não está olhando geometricamente. Estaríamos olhando geometricamente se a gente tivesse a visão geométrica. Ela é uma visão da seguinte maneira, quando a gente olha a função assim, né? Primeira coordenada x, a segunda f de x. A gente fez essa observação quando provou o teorema de Lagrange. A gente fez uma prova, ali é uma prova geométrica. Tá? Geometria não significa desenho, tá? Todo mundo aí que sabe disso. Né? Se a gente olha as equações como sendo pontos, a gente já está olhando geometricamente. Ok, então, só recapitulando. A primeira derivada me dá coeficientes angulares. Se os pontos em que a primeira derivada é maior do que zero me indicam que a função f é crescente, né, nesse intervalo, para esses pontos de x. E f é decrescente no caso contrário. No caso contrário. No caso, o caso contrário é quando a derivada dá menor que zero.
Aqui eu vou considerar de maneira extrema, né? No caso, não considerando a monotonia. Tá? A monotonia pode ser que ela seja constante, pode ser que ela cresça, pode ser que ela seja constante, pode ser que ela cresça. Eu vou considerar, dado 2 pontos, não importa qual próximo ou quanto distante estejam, o maior ponto gera maior imagem aqui, né, nesse caso. Outra coisa que a gente viu é que os pontos tais que a derivada dá zero são ditos pontos extremantes, tá? E ser extremante pode ser que ele esteja entre 3 categorias. Até o momento a gente falou de 2, mas aqui eu já vou aproveitar e falar da última. Pode ser que o ponto, né, quando isso aqui acontece, pode ser que ele seja de máximo, pode ser que ele seja de mínimo, pode ser que ele seja de inflexão. Tá? Então, só relembrando, esse ponto de inflexão esse ponto de inflexão, ele não é nem máximo nem mínimo, tá? Já vou falar dele. Ok. E aí na última aula, né, a gente viu isso aqui tudo relacionado à primeira derivada. Então, vou botar só assim, tá? A primeira derivada. Pessoal, só um minuto, tá? Estou recebendo uma ligação da minha família. Eu falo já com vocês. Isso significa caso contrário, tá? Eu vou precisar de 5 minutos de vocês, tá? Então, daqui a 5 minutos eu volto. Desculpa o imprevisto, tá? Deixa eu ver aqui. Enquanto isso, vocês aproveitaram para botar o papo em dia, foi isso? Deixa eu ver.
Eu percebi que era a questão do Telegram. E falar nisso, uma vez Hi eu fui entrar everyone. nesse How grupo do many Telegram, ele está vinculado a Twitter, é isso? Não? Eu não entendi. Quando eu tentei abrir, né, que vocês colocaram o link no grupo, ou foi no fórum, não lembro onde foi exatamente. Sim, sim. Foi. Aí abriu a página do Twitter. Aí eu fiquei olhando assim. Eu tenho Twitter, mas faz bem uns 5 anos que eu não uso. Ah, sim, entendi agora. Tá, entendi. Sim, 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 sim. Tá certo. É, por um lado, faz muito tempo que eu não uso, eu nem sei mais como é. Tá, então, voltando aqui para a ideia de revisando todas as ferramentas que a gente tem, então, tudo isso aqui que eu coloquei, né, é referente à primeira derivada. A derivada por si só, no nosso contexto, né, ele me dá coeficientes angulares. Se a gente estivesse fazendo a visão geométrica, a derivada ia me dar vetores velocidade. Então, ela também é chamada função velocidade. Ok, aí a primeira derivada também me disse a função é crescente ou decrescente, né? Alguém perguntou o que significa esse CC aqui, tá? Esse CC aqui significa caso contrário, tá? Aí no caso, quem é o caso contrário, tá? O caso contrário aqui é quando a derivada é menor. Esse seria o caso contrário. Isso aqui é só para, num caso de você não querer ou não precisar escrever o inverso. Então, tipo assim, passar um exemplo aqui, módulo de x, né? Uma função que a gente tem usado muito. Então, ela é x ou menos x. Ela é x quando x é maior ou igual que zero e menos x no caso contrário. Ou seja, x menor do que zero. A gente pode usar isso também, tá? Vocês podem usar também, se quiserem. Ok. E a segunda derivada, ela tem correlação com concavidade. Então, vamos colocar aqui algumas coisas. Tá? Se x é extremante, vou colocar aqui outra notação, tá? X0 é extremante, isso implica que a derivada segunda em x0 pode me dar duas coisas. Tá? Se for menor do que zero, x0 é máximo, inicialmente local, tá? E se a derivada segunda for maior do que zero, x0 é mínimo. Inicialmente local, né? Outra coisa, a derivada segunda, ela tem relação com concavidade. Então, ela me dá concavidades. Aí, se a derivada segunda, em um conjunto de pontos, né?
no conjunto de pontos a derivada segunda for maior do que zero, é porque naquele conjunto de pontos minha f tem concavidade para cima. Então, tendo concavidade para cima, eu vou ter ponto de mínimo. Tá? Tendo concavidade para cima, eu vou ter ponto de mínimo. E o caso contrário, tá? Se for menor do que zero, ele vai ter concavidade para baixo. Né? Aí ele vai ter ponto de máximo. E algumas coisas aqui eu já estou avançando um pouco. Aqui é a derivada segunda. Aí o que me diz a derivada terceira? Tá? A derivada terceira tem a ver com inflexão. Então, a derivada terceira tem correlação com inflexão. Aí a identificação do ponto de inflexão, tá? Isso aqui não tem muitas restrições comparado às outras, mas para que eu tenha um ponto de inflexão, basta que eu tenha um ponto que eu vou chamar x1, de tal maneira que a derivada primeira seja zero, derivada primeira e derivada segunda, no mesmo ponto. Se todas forem zero e a derivada terceira nesse ponto aqui for diferente, é porque ele é da inflexão. Tá? Aí só enfatizando a ideia. A derivada primeira sendo zero, ele é extremante. A derivada segunda sendo zero, significa que ele não é nem massa, não tem nem concavidade nem para cima nem para baixo. Pode ser que ele tenha as duas concavidades, né? Por exemplo, a esquerda tendo concavidade para cima e a direita com concavidade para baixo, ou o contrário. É isso que acontece na segunda derivada dando zero. É chamado mudança de concavidade, né? O ponto de mudança de concavidade. Aí a terceira derivada sendo diferente de zero, me indica que esse ponto aqui, né, ele é alguma coisa, né? Porque a terceira derivada também pode dar zero. E o ponto aí, no caso, não vai ser nada. Então, esse é o panorama das derivadas. Tá? As derivadas, as ferramentas que a gente usa em derivadas, elas giram aqui dentro desse panorama. Deu para visualizar a ideia do que a gente está trabalhando? Tá? No caso, isso aí aqui é uma geral. Tá? Muito bem. Então, vamos voltar para ver onde a gente estava falando. Tá? No caso, a gente vai ver um exemplo. Né? Então, é o exemplo y, onde f de x é x à quarta menos 4x3. Aí, o que a gente vai fazer? Né? A gente vai, já que eu falei do panorama completo, né? A gente vai fazer tudo isso aqui, tá? Ver o que está acontecendo aqui com essa função, tá? Que é assim que a gente faz a avaliação dela. A gente só não dá para montar o gráfico só com isso, tá? A gente vai ter que precisar aplicar alguns limites também para fazer gráfico. Né? Então, primeiro vamos descobrir quem são as derivadas, né, na ordem. Então, a primeira derivada, como isso aqui são dois monômios, e nós já sabemos como derivar monômios, né? Então, isso aqui vai ficar 4x3. Aqui vai ficar 2x2. E essa é a primeira derivada. A segunda derivada, que é derivar essa aqui mais uma vez, né? Vai ficar 12x2
menos 24x. E a terceira derivada vai ficar 24x menos 24. Muito bem. Então, está aqui as minhas funções. Então, vamos encontrar primeiro os extremantes. Tá? Então, vamos encontrar os extremantes, ou seja, a primeira coisa que a gente vai fazer é ver os pontos que fazem isso. Né? Aí, no caso aqui, a gente já dá para visualizar que tem o zero. Né? Se eu fizer 4x3 menos 12x ao quadrado igual a zero. Aqui eu tenho 3 raízes, tá? Então isso aqui eu posso escrever assim, ó. X ao quadrado, 4x menos 12. Então eu tenho dois valores para isso. Eu tenho uma raiz dupla igual a zero, né? Porque como polinômio de grau 3, eu tenho 3 raízes aqui. Né? E o zero está ao quadrado aqui. Né? Para zerar isso aqui, né? Uma das possibilidades é o zero, que ele é raiz dupla. Né? Então, deixa eu só escrever isso aqui. Né? X pode ser zero, para zerar essa expressão, no caso é a derivada, ou x vai ser 3, né? Que vai dar 12 aqui, né? E vai zerar essa segunda parte. Então, eu tenho essas duas possibilidades. Aí vamos ver como é que fica na derivada segunda. Então, o segundo passo aqui é ver o que acontece na derivada segunda. Então, na derivada segunda, eu tenho... vou aplicar o zero aqui, né? E aplicando o zero, isso aqui vai zerar. Outra coisa que a gente vai fazer também, aplicar o 3. Quando a gente aplicar o 3 aqui, vai ficar aí aqui vai dar 108 menos 72. Isso aqui vai dar, não precisa nem saber quanto dá, mas a gente sabe que isso aqui vai dar positivo, então já temos uma noção, né, desses dois pontos. E eu vou só verificar o que quiser isso daqui, tá? Se tem outro ponto que quiser isso daqui. Então vamos ver aqui. Quando é que isso aqui dá zero, né? Ver se tem mais pontos. Tem uma coisa aqui que eu acho que, na verdade, o ponto de flexão ele não depende desse, tá? Agora que eu me lembrei, isso aqui não necessariamente. Se ocorrer, beleza, mas não é obrigatório, tá? O obrigatório é que a segunda derivada dê zero e nesse ponto dê zero na terceira. Então, desculpa aí essa pequena falha. Então, quando é que isso aqui dá zero? Né? Aí vamos escrever aqui. Vai ficar assim. A gente vai poder escrever, né? No caso, 12x ao quadrado menos 24x dá zero, né? Então, eu vou colocar 12x em evidência. Então, isso aqui vai ficar x, né? No primeiro termo aqui, menos 2. Então, já apareceu mais um elemento, né? Que vai ser candidato a ponto de inflexão. Tá? Então, esses dois aqui são candidatos a máximo ou mínimo.
O zero, no caso, também vai ser candidato à inflexão, tá? Que a derivada acima zerou, porém, para o ponto 3 deu positivo, né? Então, isso aqui eu já sei que é ponto de mínimo. Deixa eu só completar isso aqui sendo zero, eu tenho zero como opção, que a gente já viu anteriormente, e agora tem o 2. Tá? Muito bem, então vamos só ver o que a gente tem. Tá? Então, esse cara aqui, até o momento, tá? Nesse primeiro momento eu tenho esses dois extremões. Esse cara aqui, né, deu zero na segunda derivada. Ele é candidato à inflexão. Não sabemos se ele é inflexão ainda. X igual a 3 aqui na segunda derivada, como deu positivo. Já dá para ver que ele é de mínimo. Esse ponto é de mínimo. Esse ponto ainda não temos certeza sobre ele. E apareceu aqui mais um candidato à inflexão. Tá? Que é o que zerou a segunda derivada. Ok, então vamos para a terceira derivada agora. Então, vamos colocar aqui. Terceiro. Vamos aqui para a terceira derivada. Então, aqui eu vou aplicar o zero, que são os pontos que a gente encontrou, né? Aqui vai dar menos 24. Então, significa que esse cara aqui é inflexão, tá? Porque a condição de inflexão é essa. A segunda derivada tem que ser zero e a terceira tem que ser diferente. Aqui eu não especifico quem é quem. E no caso aqui deu diferente de zero, tá? Eu mostro já, tá? Como é que é a inflexão. Então, esse ponto aqui, o zero, a gente acabou de descobrir que ele é inflexão. Esse ponto aqui é de inflexão. Está faltando aqui só esse, né? O 2. Então, aplicando o 2 aqui também, né? Aqui não precisa nem fazer a conta, né? Isso aqui vai ser positivo. No caso, é diferente de zero. Então, temos aqui, então esse ponto, o zero vai ser inflexão e o 2 também vai ser inflexão. Aí quando é que é um ponto de inflexão? É quando há mudança de concavidade, tá? Então, um gráfico disso seria assim. Vou pegar uma função bem conhecida, tá? Que é essa daqui. No caso aqui, sei lá, a função seno. A função seno, se a gente olhar antes desse ponto aqui, a concavidade é para baixo. Tá? Então, significa que a segunda derivada aqui, nesses pontos aqui, elas são maiores do que zero. Nesses pontos aqui do domínio, a minha função, ela vai ter a segunda derivada menor do que zero, né? Aqui no caso para cima, né? Acho que eu tinha dito que era para baixo, mas na verdade é para cima, e aqui é para baixo. Tá? Nesse ponto aqui, o ponto de mudança. Então, sei lá, você pega um ponto aqui, a vizinhança dele vai lhe dar a derivada segunda para cima. Aqui não. De um lado, a sua derivada segunda vai ser para cima e do outro lado, a segunda derivada vai ser para baixo. Então, aqui vai dar zero. Tá? Esse ponto aqui é a segunda derivada dá zero. No caso aqui, já que é em zero aqui, né, nesse gráfico. Aí eu tenho que olhar a terceira derivada.
Então, esses são os casos de pontos de inflexão. Então, foi o que a gente viu até o momento, né? Pelo menos nesse caso aqui. A gente não está vendo o gráfico ainda, mas a gente viu que aqui tem 2 pontos de inflexão e um ponto de mínimo. Tá? Deu para visualizar tudo que eu falei nesse exemplo? Então, essa na verdade é uma prática que a gente vai ter daqui a algum momento, tá? Que é isso, a gente vai derivar até a terceira vez, né? E, e verificar isso. Quem são os candidatos a extremantes? Aí avaliar eles. Se os extremantes são máximo, mínimo ou inflexão. Inflexão é o ponto de mudança de concavidade. Não, o 3 já está definido, tá? Porque você tem 3 opções. Ou é máximo, na verdade, 4 opções. Ou é máximo, ou é mínimo, ou é inflexão, ou não é nada. O 3 já foi definido, ele é mínimo. Os outros já foram definidos, são inflexão. Então, não tem mais o que fazer, tá? Definir todo mundo. Deixa eu ver aqui o que o Arthur falou. Se essa função tivesse mais para cima, seria um ponto de flexão. Eu não entendi o que significa mais para cima também. Eu não entendi o que significa isso. Mais para cima no eixo Y. Sim, aí no caso, sim, o gráfico, né? Se ele tivesse deslocado para cima, o ponto de inflexão ia ser em zero também. Seria um ponto de flexão também. Não importa onde esteja, tá? Eu posso pegar aqui uma função seno, somado a várias coisas, o meu ângulo também variando de uma maneira bem maluca, vamos dizer assim, de tal maneira que meu gráfico, sei lá, fosse uma coisa assim. Eu vou colocar aqui do lado de outra cor. Mas imagine uma função assim, tá? Que eu peguei a função ou seno ou cosseno, tá? Num período definido aí. E eu comecei a mexer nela, né? Somando coisas, mexendo no ângulo e ela veio parar aqui. Esse ponto aqui ainda continua sendo inflexão, tá? Que é onde as concavidades mudam, né? Aqui está a concavidade para cima, aqui está para baixo e aqui é o meio termo, tá? E em questão de movimento, tá? O ponto de inflexão é o momento que você para de fazer a curva para um lado e vai começar a fazer para o outro, tá? Não sei se dá para observar isso, por exemplo, aproveitando esse desenho aqui, né? Imagine que isso aqui é uma pista, né? Então, sei lá, quando você está nesse ponto aqui, né, você tende a fazer curvas para dentro. Aí você vai diminuindo a. Veja que só esse trecho aqui, eu estou traçando aqui uma reta,
é o trecho que você menos faz curva. Depois desse ponto aqui, você inverte, né? A curva muda de direção. Então, tem esse sentido também, tá? O ponto de inflexão na questão do movimento, né? Quando a gente observa o movimento. Não sei se deu para entender o que eu quis dizer, então. Mas sei lá, não sei se vocês já assistiram Moto Velocidade, né? Então, imagine que você tem uma pista que tem essa espécie de S. Então, nesse contexto que eu criei, né, da moto velocidade, o, o motociclista, né, o piloto, na verdade, ele deita a moto, né, para fazer a curva. E imagine o seguinte, que aqui ele está deitando para um lado, aqui ele vai deitar para o outro, e esse momento aqui na inflexão é o momento que ele vai deixar a moto em pé para inverter a inclinação o sentido de onde ele vai deitar a moto, tá? É essa variação aí. Então, tudo isso que eu falei é relacionado a ponto de flexão. Tá? Falei em relação ao movimento e aqui no caso no nosso gráfico. Muito bem, então vamos ver aqui o que o nosso texto fala. Continua falando, tá? Essa parte de concavidade eu acabei comentando já, né, sobre, mas é um teorema que não é demonstrado. Não é demonstrado porque a derivada segunda, ela meio que abraça essa ideia. Tá? Então, se o ponto é de máximo, é porque a concavidade está para baixo, que é isso aqui, ó, menor do que zero. Se for menor do que zero, eu tenho um ponto de máximo, que é porque a concavidade está para baixo. Se a derivada segunda é maior do que zero, eu tenho concavidade para cima, logo eu vou ter ponto de mínimo, tá? Então, ambos têm correlação, tá? E, na verdade, esses dois teoremas poderiam se resumir em um só, né? Mas, enfim, né, eu posso reformular esse texto e fazer isso. Então, aqui a gente já fez esse trabalho, né, nesse exemplo A1, que é o mesmo desse. E tem a função cosseno, né, que eu acabei comentando sem querer, né, lá no exemplo. Muito bem. Então, aqui entramos aqui num negócio chamado critério geral dos extremantes. Por que tem esse critério geral? Tá? Porque às vezes polinômio de grau muito alto não dá para saber só com três derivadas. Às vezes eu preciso de mais derivadas para isso. Aí tem esse critério geral. E esse critério geral, a gente pode meio que se basear no critério que a gente conhece. Então, a ideia aqui é assim. Suponha que a primeira derivada, a segunda derivada e até a derivada de ordem n-ésima menos 1 é zero. Aí suponha que a próxima não é zero. O que significa? Quando tudo isso aqui acontece, significa que esse ponto aqui é alguma coisa. Aí, a primeira coisa que ele diz, tá? Se esse n é par, no caso se for uma derivada de ordem par, e essa derivada no ponto for negativa, então o ponto é de máximo local. E se n também é par, e no caso o meu ponto aplicado à enésima derivada for positivo, ele vai ser mínimo local. Se ele for ímpar, aí nada eu posso falar sobre. Tá? Eu não posso dizer que ele é máximo ou mínimo. Também não posso afirmar que ele é inflexão. Pelo menos esse teorema não garante isso. Tá? A demonstração, o Liebowitz, né? Segundo ele, é um nível além do cálculo. E aqui eu tenho um exemplo para isso, né? Que é essa função de grau 5. Né? Então vamos fazer a discussão dela. Tá? Ok. Então, só para
reforçar o que eu acabei de falar, essa derivada segunda aqui é uma ordem par, tá? E no caso ele estende isso. Você deriva várias vezes. E todas as derivadas dão zero, né? A primeira, a segunda, até a n-ésima menos 1. Se a próxima derivada for de ordem par, aí vai acontecer a mesma coisa que acontece aqui. Se essa derivada de ordem par for negativo, ele é máximo, se for positivo, ele é mínimo. A gente tem essa definição aqui de extremantes, mas lá no teorema ele não garante, tá? Essa questão de ser extremante. Então a ideia é a extensão dessa, né, que a gente escreveu aqui. Aqui 2 é par, né, mas é a menor ordem que me dá informações precisas sobre máximo, mínimo ou inflexão. Né? Então vamos pegar aqui o exemplo lá do então, x à quinta, 3x à quarta, 3x à terceira. Ok. Deixa eu colocar a primeira função aqui. X à quinta, 3x à quarta, 3x à terceira, x ao quadrado e se eu não me engano está alternado. Né? Aqui é mais, aqui é menos, aqui é mais, aqui é menos, aqui é mais. Deixa eu só ver se é isso. É isso mesmo. Então está aqui a nossa lei, né? A minha função é f de x. E vamos fazer a mesma coisa, tá? Vamos fazer o estudo dela baseado nas derivadas. Então, vamos derivar aqui algumas vezes, tá? Derivar sucessivamente. A primeira derivada vai ser 5x à quarta menos 12 x à terceira mais 9x ao quadrado menos 2x e aqui vai dar zero. Segunda derivada, aqui vai dar 20x à terceira menos, aqui vai dar 36x ao quadrado, aqui vai dar 18x e aqui vai dar 2. Aí vamos à terceira derivada, aqui vai dar 60x ao quadrado, essa aqui vai dar 72x mais 18. A quarta derivada vai dar 120x menos 72. E a última derivada vai dar 120. Então, e a próxima dá zero. Né? Da sexta em diante, isso aqui vai dar zero. Da sexta em diante vai zerar. Então, está aí todas as derivadas. Primeira pergunta, né? Vocês conseguem identificar algum zero aqui? Algum cara que zere esse primeiro polinômio? No caso, isso aqui dando zero. Vocês conseguem identificar algum x aí? Zero. Muito bem. Zero torna essa primeira derivada como sendo zero. Tá. A segunda, se eu usar zero, vai zerar? A segunda derivada?
Vai não, né? Porque com x igual a zero, vai zerar as três primeiras parcelas, mas essa quarta parcela não vai zerar, né? Então, esse cara aqui já dá para saber o que ele é, né? No caso aqui vai dar negativo quando x for zero, né? Então, quando x for zero, a minha segunda derivada aqui vai ser negativa. Então, já dá para saber o que ele é. Então, esse cara aqui vai ser máximo. Ok. Mas aí, no caso, um exemplo desse tamanho, né, não significa que vai se resumir só a isso, né? Então, olhem aqui para esse polinômio e me diga outro cara que vai zerar isso aqui. Ninguém enxerga mais nenhum? Não sei se vocês enxergam, mas, por exemplo, se você olhar aqui, ó, se eu somar 5 com 9, dá 14, né? E se eu somar menos 12 com menos 2, dá 14 também. Então, o que isso significa? Que o nosso próximo candidato aqui vai ser quanto? Vai ser 1. Muito bem, quando x é 1, isso aqui dá 0. Tá? Aí vamos ver. Se eu colocar 1 aqui, vai zerar também? Vai. Muito bem. Então, significa... Aqui eu vou botar assim entre parênteses, né? Porque com x igual a 0, isso aqui não zera. E já identificamos que dá negativo aqui. Porém, o caso quando x é 1, isso aqui dá 0, né? A segunda derivada, quando eu aplico 1, isso aqui é 0. Ok, então, pelo menos aparenta que o 1 é um candidato a entrar nesse critério geral. Ok, se eu colocar 1 aqui, vai zerar isso aqui? Se, se não zerar, então significa que meu 1 ele é inflexão, tá? Dá 6, né? Então dá 6. Então o que que isso significa? Que aqui não dá 0, né? E esse cara é inflexão. Acabou? Não, né? Porque aqui eu tenho 4 raízes. Eu descobri duas, pode ser que as duas sejam duplas, ou pode ser que essa primeira seja tripla e essa única, né? Raiz única ou o inverso. Mas como é que a gente vai saber disso, né? Uma das maneiras de a gente saber disso é fazer a divisão dos polinômios, tá? Para ver se achamos outra raiz. Então, vamos fazer essa divisão aqui. Ó. Se eu dividir esse polinômio por x, vai dar resto zero, tá? E se eu dividir esse polinômio por x menos 1, também dá resto zero, tá? Então, vamos fazer isso. Vou abrir aqui mais um. E
O polinômio é 5x a quarta. Deixa eu só voltar aqui. Menos 12x a terceira. Menos 12x a terceira. Mais 9x ao quadrado. E o último termo é menos 2x. Se eu dividir isso aqui por x, aí acabou-se, né? Vai dar 5x a terceira, menos 12x ao quadrado, mais 9x, menos 2. Que foi quando x é zero, né? X menos zero, né? Aqui. X menos a raiz, que foi a primeira que a gente encontrou. Então, toda vez que eu fizer x menos a raiz, ele vai dividir meu polinômio. Se zerar, né? Isso é teorema fundamental da álgebra, eu acho. Que é o nome é esse. Não, não é isso não. Não, o teorema fundamental da álgebra é outra coisa. Enfim, o teorema do resto, se eu não me engano. Bom, agora eu vou pegar esse aqui e eu vou dividir por x menos a segunda raiz, que é 1. Então vamos fazer essa divisão. Isso aqui vai ficar 5x ao quadrado, aí multiplicando, vai ficar 5x ao cubo, menos 5x ao quadrado. Essa diferença aqui vai ficar menos 7x ao quadrado, né? Mais 9x. Baixei só 1. Posso baixar os 3 se eu quiser. Então, menos 7x2, desculpe, menos 7x. Aí aqui vai ficar menos 7x2. Menos com menos é mais. 7x. Subtraindo. Isso aqui vai embora. Aqui vai dar 2x. Menos 2. Aqui vai dar 2. No caso aqui vai dar 0. Muito bem, então a gente acabou encontrando aqui um polinômio de grau 2. E com isso a gente tem como achar pelo menos duas raízes que estão faltando aí. Então vamos encontrar aqui as raízes, tá? Zerando isso aqui, x vai ficar menos b, mais ou menos a raiz de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a, né? Ok, então vai ficar 7 mais ou menos. Aqui é 49, isso aqui vai dar 40, isso aqui vai dar 9. Essa diferença vai dar 9. Raiz de 9 é 3 sobre 10. Então aqui eu tenho duas raízes. Uma é 4 sobre 10 e a outra é 1/10. Confere, não cometi nenhum erro, né? Muito bem. Então, significa que aqui eu tenho mais dois valores de x, né? Um é 1/10 e o outro é 4/10, que é 2/5.
Ah, tá. Sim, sim, sim. Então deixa eu ver aqui. Sim, é verdade. É que é a soma, né? É 10 sobre 10. É, a diferença deu 4 e aqui dá. Obrigado. Então, no caso, um é raiz dupla, né? Esse um aqui é raiz dupla. Ok, então a outra raiz só tem 3 raízes. A outra raiz é 2 quintos. Deixa eu escrever isso aqui mais para cá. X igual a 2 quintos. Muito bem. O ruim é substituir 2 quintos aqui, né? Mas vamos lá. Né? É, alguém pode me ajudar? No caso, quando x for 2 quintos, façam aí. Ah, não, aqui não. Aqui. X quando é 2 quintos. Verifica para mim quanto dá isso aqui. Pode usar qualquer calculadora. Tá? Deu 18 sobre 5 essa aqui. Então, deixa eu só ver. Aqui deu positivo. No caso, esse aqui deu positivo. Então, esse aqui é máximo, esse é inflexão e esse aqui é mínimo. Que coisa, né? Pensei que ele ia ser. Nem precisou da quarta derivada aqui. Não, mas é isso mesmo, é isso mesmo. Não, não surtiu o efeito esperado, né? Porque acabou não usando esses aqui. Né? Agora eu pensando aqui. Não, é isso mesmo. Aí fica, no caso, a minha curva
vai ficar uma coisa assim. Minha curva vai ficar algo assim. Em 0 eu tenho o máximo, em 1 eu tenho flexão, e 2/5 eu vou ter mínimo. Tá esquisito isso, né? Porque em 0 é máximo. 2/5 está entre 0 e 1. E 1 é inflexão. Quer dizer, aqui eu tenho um ponto de máximo, 2/15 eu tenho um ponto de mínimo. É isso mesmo. Aí eu não sei como é o comportamento. Eu sei que aqui ele muda a concavidade e não tem mais. Deixa eu apagar aqui. Aqui ele muda de concavidade e provavelmente ele entra numa monotonia que não me diz que não vai ter mais, sei lá, ponto de máximo. Pelo menos é o que está me informando esses pontos aqui. Eu não sei quem é a imagem do 0, tá? Mas tem aqui, repetindo, né? Tem um ponto de máximo aqui, tem um ponto de mínimo aqui, né? Então aqui pode ter uma mesma concavidade. No caso aqui não, né? Isso aqui não pode acontecer. Isso aqui não. Enfim, aqui ele está nos informando. Né? Pois tá. O critério é a partir da primeira, né? Então não tem muito o que fazer. Ok. Aí o ponto de inflexão, a gente já falou disso. Ponto de inflexão é um ponto do gráfico, quando P é um ponto que a concavidade troca de sinal. Ou seja, quando tem mudança de concavidade. Aí tem o teorema, como eu falei, né, para vocês, seja f uma função com derivadas até terceira ordem. Então, se a segunda derivada dá zero e a terceira dá diferente, então esse ponto aqui é dito de inflexão. Aí tem um exemplo aqui para a gente fechar. Tá? Encerrando esse exemplo, a gente encerra o conteúdo. Tá? Significa que à noite a gente já começa a trabalhar os exercícios. Então vamos encerrar aqui, vamos trabalhar esse exemplo, né, para encerrar. Então vamos aqui ao próximo. Deixa eu pegar lá. Então x ao quadrado, 2x à terceira.
x ao quadrado, x ao cubo, x à quarta, x à quarta, 2x à terceira, 2x e 5. Se eu não me engano, é todo mundo negativo, né? Exceto o primeiro. Isso. Então, essa aqui é a função dx. Você fez o gráfico da anterior, foi? Deixa eu ver. Vamos olhar. Tem 2/5 mínimo. É isso mesmo. Esse aqui é 2/5. A ponto de mínimo, né? Como a gente viu. Esse 1 aqui é máximo. Mas é engraçado, aqui não tem o ponto de inflexão, né? Aqui no meio. Ele vem daqui para cá, ele é como se fosse um pedaço de reta. Aí depois ele curva aqui, né? Tendo aqui o ponto de mínimo. E esse aqui é o ponto de célula também de inflexão, tá? Que é justamente mais ou menos isso que como ficou aqui, né? Quer dizer, só não disse quem era quem, né? Mas é aquilo mesmo. Aqui é uma estimativa, né? No caso, é isso aqui que está acontecendo. É de célula. Deixa eu olhar lá de novo. No caso, ele... Pois tá. Obrigado aí, viu, Cleio, por ter feito lá e exibido pra gente aqui. Muito bem, agora a gente vai, né, para concluir essa aula, né, vamos fazer a mesma coisa aqui. Então aqui a gente vai derivar a primeira vez, que vai ficar 4x3 menos 6x2 menos 12. Nós vamos derivar também uma segunda vez, que vai ficar 12x3 menos 12x. E a terceira vez, que é o máximo que a gente pode usar. No caso aqui vai dar
36x, 36x menos 12. Ok. Agora tem que ver quem zera isso aqui. Segunda derivada dá 2, é verdade. Bom, no caso aqui, eu acho que esse exemplo ele foca, obrigado aí pela correção. Eu acho que esse segundo exemplo aqui ele foca nos pontos de inflexão, tá? Então, por hora, vamos esquecer esses pontos aqui. E aqui dá para encontrar os pontos de inflexão, né? Pelo menos os candidatos, é x igual a 0 e x igual a 1. Tá? Porque 0 zera essa segunda derivada e 1 também. Então, é só verificar. Tá? Nesse caso aqui, a derivada terceira em 0 vai dar menos 12, né, que é diferente de 0. E aplicando em 1, vai dar diferente de 0 também. Então, aqui eu tenho 2 pontos de inflexão. Tá? Então, a conclusão desse exemplo é são pontos de inflexão. Espera aí, deixa eu ver o que estão comentando aqui. A terceira derivada também muda. Né? É 24 aqui. É 24. Aí quando for 0 continua, quando for 1 vai dar 12. Né? Isso. Então tá. No caso, o foco desse exemplo aqui é só achar os pontos de inflexão. Tá? Então, no caso aqui eu tenho 2 pontos de inflexão. Ah, minto, né? Aqui não termina o conteúdo não. Aí termina aqui, ó, a variação das funções. Mas essa parte é simples, simples entre aspas. Né? Para determinar a variação das funções, tá? É que eu vou só falar rapidamente. A gente tem que encontrar todos esses quesitos aqui, tá? Olhar quem é o domínio, olhar a paridade, ou seja, se a função é par ou ímpar, olhar os pontos de descontinuidade, olhar a interseção com os eixos, os intervalos onde ela cresce ou decresce, né? Então aqui já entra a derivada segunda, os extremantes, né, entre a primeira derivada, os pontos de inflexão entre a terceira derivada aqui e depois fazer o gráfico. Tá? Então a gente segue esses pontos aqui para construir o gráfico. Então, o que a gente vai fazer? Tá? Na aula da noite, eu vou pegar essa função aqui e aplicar todos esses tópicos. Tá? Aí a gente monta esse gráfico aqui e depois vai para os exercícios. Pode ser assim?
Sim, deixa eu só ver. Professor, uma dúvida. Na prova vai ser cobrado construção de gráfico? No computador não, tá? Computador eu acho que ele faz, né? Porque aqui tem, vocês já exibiram um programa que faz isso, né? Aqui, ó. Sim, sem software. Não, é verdade. No caso, para fazer. Mas aí a prova, no caso, eu vou querer digitalizar. A flexão, quer dizer, ela dá todos os passos para a gente. Aí, no caso, o trabalho de vocês não é interessante só copiar e colar, tá? No caso, vocês teriam que falar algo mais, né? Eu teria que pedir algo além, né? Tipo, dado isso, né? Porque essa é a intenção, né? Se vocês têm esse contato com softwares livres, ou, sei lá, tem instalado calculadoras no computador de vocês, a ideia não é forçar vocês a fazer na mão, e sim vocês visualizarem, né, o que ele dá e relatarem para mim. Né? No caso, eu tenho que saber só moldar a pergunta, né, a ponto de vocês me darem essas informações detalhadas. Então, essa é a ideia. Porque a questão, né, falando grosseiramente, não é fazer a conta, mas visualizar o que tem por trás dela. Né? Antes de surgir os computadores, né, tinha equipes de muitas pessoas que elas faziam conta na mão, não tinha muito o que fazer. Então, o computador acabou essa função, né, digamos, essa profissão, entre aspas, acabou, a pessoa que só faz conta, mas em contrapartida tem o papel do programador, né, que é o cara que monta essas contas, vamos dizer assim, né, que monta os algoritmos. Que é a ideia do curso, de forma geral, é isso, né? É você visualizar e você descrever, né, saber o que você está fazendo. Então, eu só vou ter que repensar assim, a questão da pergunta. Porque vocês praticamente já têm o gabarito aí na internet, né? Então, simplesmente pedir é só questão de copiar e colar ou copiar na mão, né? É, exato. E vocês estão indo mais além, né, no caso em FMC, pelo menos o Lauro, em particular, né, em uma das aulas ele já imaginou uma programação. Eu acho que esse é o papel, tá? Essa é a ideia, assim. Todas as disciplinas, pelo menos nesse formato, né, ele tem que migrar para esses novos recursos, né? Vocês visualizarem o que esses recursos estão lhe dando. Pois tá, então é isso. Essa é a ideia, né? No caso, eu vou encerrar pelo menos essa parte de conteúdo da aula, tá? Eu vou ficar aguardando só as perguntas, quem não tem dúvida, está liberado para o almoço, tá? Bom almoço para vocês.